Iago Lopes, salve Pedrosa, sou seu fã. Na minha opinião, Coutinho e Nuno não dá pra jogar juntos, precisamos de saúde. Que partida ridícula. Não dá mesmo. E cara, quando eu falo sobre o Coutinho, eu não quero que o Diniz abra a mão dele de uma maneira que, porra, não dá mais pra Felipe Coutinho jogar pelo Vasco. Não é isso não. Não chega a ser isso mesmo. Contesto as posturas que ele teve hoje e no jogo passado. Contesto. Critico. Critico o desempenho dentro de campo? Critico. Mas não acho ele um jogador descartável, não. Só que hoje ele não é titular do Vasco. O campo não me diz isso. O campo me diz hoje que Felipe Coutinho precisa voltar à boa fase para aí sim novamente pleitear a vaga dele como titular. O Nuno, repito, que é um jogador que teve a rusga lá com o Diniz. Você pega o jogo dele contra a Chapecoense e você pega o jogo dele contra o Bahia e o jogo de hoje também, você não vê corpo mole, cara. Corpo mole nenhum. Jogou bem até, principalmente contra a Chapecoense. E hoje era um dos poucos lúcidos, buscando jogo, pedindo bola. Então eu não bancaria o Nuno hoje. Eu bancaria o Coutinho e colocaria o Rojas como titular. Tá? E concordo com você. Com que a intensidade do futebol pede hoje, não dá. Luan Correia. Ninguém tirou a responsabilidade dos jogadores, tanto que o Coutinho saiu vaiado. O problema é o Pardal que não sabe mexer ou estruturar o time. Ah, o problema não é só ele não, Luan. O problema não é só ele não. Se tu acha que o problema é só ele, irmão, porra, eu fico preocupado. Eu ficaria preocupado se tu acha que o problema é só ele. E mas não é só ele. O primeiro tempo hoje, então, trabalho pífio e exaustante. Palermo. Pra ontem. Agora qualquer um que chegar, fazer um trabalho... fazer um trabalho pior que o Diniz em relação ao resultado é difícil. É bem difícil. E é legal falar isso aqui. A minha avaliação sobre desempenho, ela nem muda tanto, cara. É que eu não acredito em futuro de trabalho em que o elenco mostra a postura que mostrou hoje. Não acredito, velho. Não acredito. Poderia ser o terceiro jogo dele. Poderia ser o quarto jogo dele. O tempo nem importa tanto. O que importa pra mim mais é quem executa as ideias do treinador dentro de campo são os atletas. Não tem como o time de futebol dar certo se o técnico não tem ligação com o grupo. Eu acho que são todos? Não. Mas alguns ali tiveram uma postura hoje lamentável, porra. E aí não tem como. Aí vai além de desempenho de campo, de análise do que eu acho, do que eu deixo de achar, de número e etc. É a mesma coisa aqui. Porra, você tem seu chefe aí. Imagina só, você tá na sua empresa. Seu chefe e você tem 3 pares na sua equipe. Você e mais 3. Correto? 4 pessoas. Se 2 da equipe olham pro técnico e falam assim: ih, o que esse cara tá falando aí? Viagem, pô, vou fazer o que eu quiser. Sabe quando essa equipe vai dar certo? Nunca. Seja de venda, seja de produção, seja de gerência, seja de futebol, de qualquer coisa. Então, independentemente, teu chefe pode ser o melhor, que nem é o caso do Diniz. Teu chefe pode ter as melhores ideias. Se tua equipe tem 4 e 2 não acompanham, esquece, não vai dar certo. Não vai dar certo. Compreende? Aí vai além de tempo. Vai além do que eu acredito ou deixo de acreditar no futebol. Um dos modelos, uma das coisas que eu acredito no futebol é: o grupo tem que comprar a ideia do treinador. Se o grupo largou a ideia do treinador, o grupo não tem direito de fazer o que eles fizeram hoje, que é desrespeitar a camisa do Vasco. Mas se não comprou, esquece. Não tem futuro no trabalho. Catatal hoje parecia craque jogando contra o Cuesta. Coutinho, Nuno e Piton não têm intensidade para competir em alto nível. Que corpo mole no primeiro tempo, hein? É isso. É muito isso. É muito isso. Não tem como. Não tem como você olhar a característica de partida de Madureira, Bahia e Chapecoense, que foram as sequências, e olhar de hoje e não ver a mudança de postura cristalina. Assim, cristalina. E repito, acho que desses aí, o Nuno nem é um problema. O Nuno, ele parece que não é intenso, mas ele é muito inteligente. Então ele preenche espaço e é um jogador que não se esconde de jogo. Não se esconde de jogo. Ele erra, ele acerta, mas ele não se esconde de jogo.
Ele parece que ele não é intenso, mas ele é inteligente. Então, se de 4 na frente ele for o cara menos intenso e tiverem 3 caras intensos para poder marcar, o sem bola, pressão pós-perda e tudo mais, eu acho que já ajuda muito. Fala, Paidrosa, numa escala de responsa pelo momento, quantos por cento tu acha que é culpa do Diniz, do elenco e da diretoria? Tá cansativo desistir demais assistir o Vasco. 40 Diniz, 40 elenco, 20 diretoria. 45 Diniz, 45 elenco, 10 diretoria. Cara, diretoria tem que ter cobrança. Mas material humano, ó, salário tá em dia. CT organizado. Só voa fretado. Melhores hotéis. Material esportivo, treinamento, alimentação. Tudo que esses caras podem ter, eles têm. Tá? Tudo. Todo o suporte que esses caras podem ter, eles têm. Isso é uma parte do trabalho da diretoria. Talvez falte cobrança ali com o Diniz e com esses próprios atletas, talvez. Mas suporte, diretoria entregou não só fisicamente o suporte para esses jogadores trabalharem, financeiramente também, e está entregando material para o Diniz, que são jogadores. Agora, se o trabalho não está acontecendo, amigo, é culpa do técnico e dos atletas. Compreende? Então, diretoria tem responsabilidade? Sempre vai ter. Naturalmente sempre vai ter. Mas, desculpa, gente. A fase do Vasco, pra mim, não tem nada a ver com o trabalho do departamento de futebol. Tem muito mais a ver com o treinador e com o grupo de jogadores. Que tá faltando parar pra pensar e olhar um pouco ao redor e saber onde eles estão pisando. Que é no Vasco da Gama. Valeu, Eduardo! Cuesta não é ruim. Ele está sendo queimado por desorganização. Com outro técnico vai melhorar. Time não acredita no treinador. Precisa de mudança. Não, eu não acho o Cuesta ruim não, cara. Eu acho ele um bom jogador. Ninguém é jogador de seleção à toa. O Cuesta é um jogador de seleção colombiana. Acho que ele fica exposto por conta do esquema? Acho também. Até acho. Acho que isso é culpa do treinador também. Agora, gente, o Cuesta... Ó, ele não é um dos maiores problemas do Vasco. Mas eu lembro aqui de cabeça 3 erros bizonhos do Cuesta com a camisa do Vasco. Teve uma que ele tirou a perna num cruzamento no ano passado. Não vou lembrar agora qual é o jogo, mas ele tira a perna naquela sequência horrorosa. A final da Copa do Brasil do Cuesta no Maracanã é um terror. Gol contra o Mirassol, assim, difícil de explicar. E hoje ele estava à frente do Igor Catatal. À frente, tá? E ele perde na corrida e no posicionamento. Ele é um zagueiro top? Talvez a gente tenha se iludido. Mas ele não é ruim também. Aí novamente, é responsabilidade dividida. Não adianta achar que é só culpa do treinador. O treinador tem culpa porque expõe o zagueiro. O zagueiro tem culpa porque tecnicamente falha. Valeu, Alisson. Pedro Coelho. Salve, Pedrosa. Pelos poderes de Grayskull. Só passamos porque o He-Man tem a força. Essa é a ótima notícia do jogo de hoje, né? Uma ótima notícia. Nem comemora essa classificação culposa, porque priorizar o Carioca, como você disse, é loucura. Parece que vamos ter um chá de revelação do Cuesta. Foi o que eu falei aqui. Sobre o Cuesta eu acabei de falar. Agora, sobre o Spinelli, cara, é uma ótima notícia. A sensação que eu tenho é que o Vasco acertou de novo num jogador não tão conhecido no cenário mundial, que ficou conhecido na América do Sul, que já está chegando ali mais perto dos 30 anos, começou a fazer gol, e eu gosto muito da postura que ele teve. Não só no gol que ele fez hoje, de cabeça, batendo o pênalti também mostrando personalidade, mas eu acho que é um jogador que vai ajudar muito o Vasco também sem a bola. Gosto dele. Tirou a perna contra o Juventude. Lembrou aqui o Jonathan Kelvin. É isso aí. Diniz tá maluco. Nem sabe mais o que tá falando. Hoje ele... Outra coisa, Diniz. O Ryan já se foi tem 1 mês, meu camarada. Tem 1 mês. Esquece o Ryan, irmão. Esquece o Ryan.
Faz falta, fez falta nos primeiros jogos. Concordo que o Vasco poderia ter melhores resultados com ele. Tudo bem, concordo com você. Mas esquece o Rayan. Isso não é mais desculpa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, para com essa muleta. Se você depende tanto de um jogador, isso diz mais sobre o seu trabalho do que qualquer outra coisa. Michel Coelho. Dá pra fazer uma gravação da entrevista do Diniz e colocar em todas as outras entrevistas. Sempre o mesmo papinho. Realmente o jogo tem muitas vezes um roteiro repetitivo, né? Isso é fato. Valeu, Michel. Rodrigo Moreira. Sistema defensivo está um caos. Linhas bagunçadas. Isso aí há 9 meses. Não é novidade do trabalho do Diniz. Foram poucos os jogos em que o Vasco teve um sistema defensivo de fato compacto. Michel Coelho. Todo time que joga contra o Vasco sabe que basta jogar mais recuado que vai conseguir no mínimo um empate. Observação. Precisamos de zagueiro veloz. Eu acho que hoje tem até mais questão de posicionamento e saber onde está a referência do seu atacante do que qualquer outra coisa. Se ele olha para o Catatal, ele teria conseguido bloquear o Catatal com o corpo e não com a velocidade apenas. Bornbaut. O Diniz posiciona os atletas achando que tem o elenco do Manchester City. Ele esquece as deficiências da equipe e joga para Deus. Ele não vai mudar. Isso é verdade. Eu acho que ele realmente pega várias ideias de times que constrói com posse. Fica muito claro isso. Quando ele coloca a lateral pisando na área, quando ele constrói com zagueiro, quando ele coloca 2, 3 atacantes em substituições. Ele claramente quer repetir um modelo de jogo que é o da posse de bola. A diferença dele é que ele é mais aposicional. Então, mas até disso ele tá abrindo mão. Até disso ele tá abrindo mão. Renato C. Diniz caindo, quem você arriscaria trazer pro lugar? Meu irmão, vou te falar, cara. Sinceramente, eu tenho dificuldade, cara. Tenho dificuldade pra falar sobre isso. Esse trabalho não é meu. Não é um trabalho, se cair, da diretoria. Eu não vejo nomes muito animadores, principalmente por conta da realidade do Vasco. Já falei aqui, se você me dá um Luiz Castro, se você me der o Arthur Jorge, meu camarada, eu abraço na hora. Abraço na hora. Agora, de resto, aqui no Brasil, você vai ter treinadores que vão te entregar um trabalho a curto prazo. A médio e longo prazo, aqui no Brasil, eu não vejo ninguém que vai fazer o Vasco mudar da água pro vinho, não. Até porque, repito, responsabilizo muito esses atletas. Bruno Lage, porra, gente. Vocês viram o trabalho que o Bruno Lage fez no Botafogo? Não é possível. Não é possível. Valeu, Renato. Denilson Santos. Vai demitir o treinador, mas vai trazer quem? Eis a pergunta. BKSS é treinador da seleção do Equador, cara. Fez a segunda melhor campanha das eliminatórias e uma das melhores campanhas da história do Equador. Esquece. Diniz é um ótimo treinador para montar time. Cruzeiro e Flu são exemplos. Esses times só passaram a jogar quando ele saiu. Todos os times melhoraram suas defesas. Irmão, vou te falar. O Cruzeiro, primeiro ele fez uma transformação completa de elenco no Cruzeiro. E ele se chama Leonardo Jardim. E esse sim, esse é um treinador de primeira prateleira. Treinador zaço. Zaço, aço, aço. E a gente tá vendo isso até nesse início do Tite, tendo dificuldade. Então não compara. Se o Vasco realmente tiver um Leonardo Jardim na manga, vamos demitir o Diniz hoje. Não me parece que é o caso. Renato Gaúcho, cara, eu nem acho o Renato Gaúcho um treinador folclórico como as pessoas tratam, não. Apesar de ter várias declarações aí de ex-jogadores treinados por ele, dizendo que é só resenha. Eu não acho que seja só resenha. Acho que o Renato é um cara vencedor, acho que o Renato é um cara experiente no futebol. Ninguém faz a Copa do Mundo que ele fez ali à toa. Mas, repito, pra mim é trabalho de curto prazo. Trabalho que não vai se sustentar. E é importante lembrar que nem mesmo o Renato Gaúcho, que já foi tentado pelo Vasco, assumiu o time.
E sobre o Fluminense é a maior mentira do mundo. Assim, o Fluminense do Mano Menezes não jogou muita bola. Isso é mentira, pô. Isso é mentira. O Fluminense do Mano Menezes ganhava jogos. Nunca jogou muita bola. O Fluminense do Zubeldia joga muita bola. Agora, o trabalho do Diniz no Fluminense é o melhor trabalho da carreira dele. Ele passou quase 3 anos fazendo o time jogando futebol, jogar futebol. Campeão de Libertadores, campeão de Recopa, campeão de Carioca. Chegou à seleção brasileira, fez bons campeonatos brasileiros. O Fluminense não é recorte para falar do Diniz. Só realmente aquele início em 2024. Se você pegar o todo, o trabalho do Diniz é muito melhor. Muito melhor do que pior. O cara deu a Libertadores pro Fluminense, porra. Não tem muito o que falar, pô. BTB insistiu depois da coletiva e perguntaram novamente do Coutinho. Ele disse que não sabe e não percebeu que isso tinha acontecido. Inacreditável. É inacreditável, irmão. É uma perda, assim, de controle, de hierarquia e uma superproteção com um jogador que não deveria receber superproteção. De verdade. Não deveria. Antigamente a desculpa de falar sobre o desempenho do Coutinho era que ele não tinha gente para associar, que o Verratti era perna de pau, que o Verratti não sei o quê, e o Coutinho não tinha companhia. O Coutinho tá cheio de companhia hoje. Tá cheio de companhia para associar, tá cheio de companhia para jogar bem. Já tem um volante melhor atrás dele para poder jogar, que é o Thiago Mendes. Ele não precisa ficar descendo. Ele desceu uma vez no jogo de hoje. Eu vejo muita gente se escorando nessa muleta. Ele desceu uma vez no jogo de hoje. E se pegar os últimos jogos, ele desceu pouquíssimo para poder construir com o Vasco. E mesmo assim ele não consegue fazer a diferença. Então não tem mais desculpa, né? Não tem mais desculpa. Os zagueiros não têm qualidade para isso. E o pior, deixam o time exposto. Tanto que no gol, Cuesta e Thiago Mendes deram conta. Não deram conta. Então, eu acho que falta organização mesmo, Tarso. Acho que tem até qualidade para construir. Mas eles... O time não é organizado ao perder a bola para poder jogar dessa forma. Vitor Davi. O Diniz já perdeu a credibilidade com o elenco. E torcida. Isso não justificou o primeiro tempo preguiçoso, mas a situação já ficou insustentável. Eu acho que sim. Eu acho que vai além do campo e bola. Vai muito no clima e vai muito em comprar ideias. Eu acho que esse elenco parou de comprar a ideia do Diniz. Pelo menos foi o que pareceu no primeiro tempo. O caso do time que é super ofensivo e não faz gols. O Coutinho não tem postura de capitão nem de líder. Isso é verdade. Darkness. Pedrosa, é questão de vida ou morte. As 10 rodadas de paciência podem ser fatais no brasileiro. Quase deu merda lá no Flu. O Diniz é um suicida. Não, cara, assim, hoje eu não tenho mais como defender o indefensável. Eu não tenho mais, irmão. Se hoje o Vasco tivesse feito um jogo em desempenho e postura bom, eu teria como continuar defendendo isso. Mas o que mais me preocupa, repito mais uma vez, falei isso aqui diversas vezes, não é nem o campo e bola, que é precário. O que me preocupa é quando o grupo parece ter largado a ideia do treinador. Aí não tem como sustentar. Não tem nem como dar tempo. Porque quem executa as ideias do treinador é o grupo. Se parte do grupo não compra, esquece. Não tem nada que eu possa ficar falando aqui para poder dar sobrevida. Eu acho que ele vai ter sobrevida. Talvez, se ele abrir mão das convicções dele e colocar quem tá jogando bola em campo e melhorar a organização, talvez ele continue ganhando essa sobrevida. Mas ele vai ter que fazer algo que ele não fez durante o trabalho dele inteiro. Aí fica difícil, né? Fica difícil. A única chance era se os jogadores comprassem a ideia e falassem, vamos sair dessa juntos. Mas não. Não me parece isso. Em uma hipotética demissão do Diniz nesses 12 dias, qual o melhor treinador para assumir o Vasco dentro da nossa realidade? Não sei, mano. Como eu falei. Não sei. Esse trabalho não é meu. Só sei que se vier treinador da mesma prateleira, gravem o que eu tô falando pra vocês. Daqui a 3 meses, a gente vai estar falando sobre as mesmas coisas e caindo no mesmo ciclo. Porque melhor a longo prazo, o Vasco não vai ter. Só se vier um treinador que pense no projeto como um todo, abrace o Vasco, saiba trabalhar no Vasco, saiba trabalhar sob pressão e seja muito bom treinador de futebol. Trabalhar no Vasco não é fácil.
Outra coisa, Coutinho é uma decepção como líder e como atleta. O correto era não renovar essa parceria que não deu certo, mas Pedrinho não tem peito. Eu falei aqui, pra mim, se renovar é aceitando diminuição de salário. E se não aceitar, forte abraço. Com 1,5 milhão, o Vasco busca outro jogador. Do nível do Coutinho? Talvez não, mas que seja mais útil. O Rojas é do nível do Coutinho? Não, mas hoje ele é melhor que o Coutinho pro Vasco. E aí? Acervo Red Devil. Pai Drosa. Percebi que o Nuno de PD matou o futebol e a produção dele. Léo, PH, Cuesta, Robert Cuiabano, Barros, Mendes, Nuno, Rojas, André e Spinelli. Esse é o meu time. Não acho que tenha matado a produção do Nuno, porque ele é muito inteligente, mas ele rendia melhor pelo lado esquerdo. Só que aí talvez você não vai ter o melhor do Andrés Gomes. Acho que o ideal seria ter Nuno mais perto de Andrés Gomes. Se o Diniz quisesse novamente voltar a uma ideia de superioridade numérica, que eu acho que está ficando meio perdida. O Andrés fica isolado na esquerda e o Pitão não passa uma. Os zagueiros construtores abrem e o Vasco fica refém do contra-ataque. Exatamente. Nelinho Silva. Irmão, passando para dizer que você se tornou um espetacular jornalista e comentarista. Você precisou se adaptar a algo para evoluir? Você acha que o Diniz tem capacidade de se reinventar? E o SBT, você volta? Nelinho, primeiro, obrigado pelo seu carinho com o meu trabalho. Eu precisei me adaptar a diversas coisas, mas a principal delas é estudar. Estudar futebol. Estudar contextos, sair um pouco dessa bolha só de Vasco, melhorar como comentarista. Quando eu faço jogos, com os comentários nos jogos, eu sou obrigado a estudar profundamente o que está acontecendo naquele campeonato, o que está acontecendo naquele time, quais são os modelos implantados taticamente, tecnicamente, qual é a ideia, DNA. Então, gostar de futebol, assistir futebol, eu sempre fiz. Sempre. Para ter parâmetros diferentes. Mas quando você passa a estudar futebol, tecnicamente, taticamente e também no sentido humano, eu acho que foi isso que me fez me tornar um comentarista melhor. Ainda muito longe do que eu acredito que eu posso ser. Eu acho que eu posso ser muito melhor. Tenho muito a aprender. Muito, muito, muito. Muito. Melhor para mim e para vocês. De todas as formas. Mas a minha adaptação, ela vem da vivência que eu já tinha de cobertura, de conversar com os atores, atletas, treinadores, de melhorar como comentarista, de ter mais exigência nas coisas que eu faço. Porque antes eu tinha uma cobertura intensa do Vasco e me limitava, entre aspas, a isso. Tanto que, em relação à notícia e tudo mais, era um banho em qualquer outro concorrente. Só que para eu me tornar um profissional melhor, eu não deixei de apurar e nem de dar minhas notícias. Mas eu me tornei um comentarista melhor, um analista melhor. Um cara mais capacitado para poder trazer outra visão. Eu tenho muito orgulho disso, porque foi justamente esse meu estudo que me levou a estar em lugares, como você disse aí, no SBT e hoje na Casa TV, a comentar a Copa do Mundo e tudo mais. Então a minha adaptação ela tem a ver com a minha melhora, com a minha intenção de ser um cara mais maduro no que eu faço. Talvez por isso as pessoas esperem de mim uma pessoa mais esporrenta, que siga uma cultura de estar sempre matando os profissionais do futebol. E eu tento ao máximo não ser isso. Tem hora que não dá. O jogo, ele fala por si só. E assim faz parte das coisas. E sobre capacidade de se reinventar, eu acho que ele tem capacidade. Ele tem muita capacidade de se reinventar. Mas ele vai ter a humildade para isso? Talvez não. Eu acho que é isso que falta. Não que ele não seja humilde, mas a linha tênue entre convicção e teimosia, ela infelizmente é algo recorrente no trabalho do Diniz. Sobre o SBT, se eu volto, quem sabe um dia. Mas não tenho plano para isso, pelo menos nos próximos 3 anos. Assim, não é a minha intenção. Assinei um contrato de 3 anos com a Casa TV e voltar para o SBT não é algo que passa pela minha cabeça nesse momento. Muito pelo contrário, não posso prever o futuro. Mas eu estou muito feliz de onde eu estou e eu acho que meu ciclo foi cumprido lá no SBT nos últimos 4 anos. Tarso Monteiro, mandei o superchat de R$10 e não foi lido. Onde? Eu li todos, Tarso. Couto, dentro de campo, queima o Nuno em situações de jogo. Ele deveria vir ao meio campo e organizar. E isso
ele não quer fazer. Vai pra área e cria raiz. Muita gente reclamava quando o Coutinho voltava pra construir. A melhor fase do Coutinho com a camisa do Vasco era quando ele voltava pra construir. A melhor fase do Coutinho com a camisa do Vasco era quando ele estava jogando como um facilitador e não como um definidor. Por mais que a gente quisesse que ele definisse mais, e eu também quero isso, foi a melhor fase da carreira dele no Vasco, foi ele participando mais do jogo. E, consequentemente, foi o momento que o Vasco mais jogou bola. Verdade seja dita. Mas ele não tá fazendo isso. Muito pelo contrário. Ele tá se escondendo do jogo. Eis a verdade. Cuesta é o famoso comum da bola. A galera tem razão em ficar na bronca. Sei que são só apenas funcionários do clube, mas há certas publicações nos perfis do Vasco que parecem alfinetar a torcida. Torcida cheia de ódio vem o ADM postar frases de efeito e etc. Fora Diniz. Cara, o clube não pode perder o termômetro de como a torcida tá, mas o clube também não pode esvaziar as coisas, né? É natural. A culpa jamais vai ser dos ADMs das redes sociais. Pelo contrário, se vocês querem uma informação, a galera que trabalha cobrindo o Vasco, no Vasco, é a que mais torce para as coisas darem certo. Porque isso interfere diretamente no nosso trabalho. Entendeu? É uma pena. Pedrosa, você acha que o Diniz perdeu o elenco? O elenco todo não. Mas acho que alguns jogadores sucumbiram à pressão e largaram a mão dele. A postura de hoje foi inacreditável. Foca na zoeira. Pedrada, acho que no futuro, mantendo o elenco e criando tantas chances todo jogo, a boa é a carga no homem gol brabo. Papo de torrar a grana da janela. E num zagueiro brabo também. E num volante brabo também. O Vasco precisa... Acho que esse 9 brabo a gente vai ter essa lacuna preenchida, eu acho. Eu ainda acredito que o Brenner e o Spinelli vão conseguir preencher essa lacuna. Mas os nossos problemas defensivos, eles precisam de outros jogadores. Isso é fato. Arrascaeta e Everton Ribeiro são poupados em alguns jogos para poder render. Por que o burro do Diniz não faz o mesmo? Colocando para jogar até na lama. Já falei sobre Campeonato Carioca. Mas se você tá falando em relação a isso, se tratando do Coutinho, desculpa, hoje o Coutinho não tem a metade da influência nos jogos que Arrascaeta e Everton Ribeiro tem. Tá? Tamo junto, foco na zoeira. Um abraço pra você. Rapaziada, tamo junto. Já falei tudo que eu tinha que falar aqui. Bom carnaval pra vocês. Amanhã, quem quiser me assistir comentando jogos, Lyon e Nice na tela da Casa TV, Campeonato Francês, e ao longo da semana no Geral Casa TV. E eu faço também Fenerbahçe e Nottingham Forest na próxima semana pela Europa League. Um beijo pra vocês. Geral Casa TV na segunda. Amanhã eu vou descansar, vou pro carnaval, que não dá também pra ficar só pensando em Vasco. Façam o mesmo, com juízo. Tamo junto.